E hoje nós temos uma ocasião bem especial, que é o lançamento de um novo livro chamado Autoempoderamento, a última fronteira totalmente inovado. Quem escreveu o livro e quem vai proferir a palestra é o professor Ken O'Donnell, que foi quem trouxe as atividades da Brahma Kumaris para o Brasil em 1979. O Ken é australiano, ele tem formação profissional como químico, mas atua profissionalmente como consultor organizacional internacional. Ele é autor de 15 livros, sendo alguns publicados em 9 idiomas. Então, ao final da palestra, vai ter uma sessão de autógrafos para aqueles que tiverem interesse em estar adquirindo o livro. Então, uma boa palestra. No final, a gente vai dar mais alguns recados. E também um aviso de ordem prática. A gente pede a gentileza de deixarem os celulares no modo desligado ou avião. Boa palestra. Boa noite a todos. Tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui. Vocês também? Eu estou vendo, alguns estão fazendo assim, esperando alguma palavra minha. No ano 2014, de fato o livro Última Fronteira eu escrevi nos anos 90, no 92 por aí. E na época foi até um best-seller em alguns estados do Brasil. Mas eu escrevi a versão original em português por causa da exigência da editora, que na época era a Editora Gente, é uma editora que ajudei o Roberto, grande amigo meu, Robertinho Achique, a montar. E foi um dos primeiros livros de lá. Pouco depois eu traduzi o livro. E aí tava, sei lá, eu não sou muito bom em autopromoção. Se alguém gosta, ótimo. Se não gosta, também ótimo. Mas uma editora na Austrália encontrou esse arquivo e aí olharam e já queremos publicar. Então eu fui lá e passei um mês, foi justamente na época da Copa do Mundo, que eu quis mesmo escapar do Brasil. Eu nem vi aquele vexame com a Alemanha, mas quando eu peguei o livro, eu disse, meu Deus, como é que será que eu era assim, né? Você olha para alguma coisa que você escreveu 20 e tantos anos atrás. Então, primeiramente minha ideia era, puxa vida, era muito pedântico. Ou seja, você fala alguma coisa sem muita sustentação. E aí eu olhei, eu comecei a trabalhar, mas acabei reescrevendo o livro. E cortei um monte de partes e as partes que eu deixei, modifiquei consideravelmente e agreguei coisas novas, porque o nosso pensar evolui, não é? Por isso que acabamos dando um novo nome para o livro, porque realmente tem pouca coisa, mais ou menos, né? Mas na verdade tudo que a gente estuda aqui tem uma certa semelhança, mas tem abordagens e ângulos diferentes. Mas o que mantive foi uma história que só depois que eu aprendi de onde veio. Por isso tem o sapo aqui, que eles queriam um mascote para o livro. Então, alguém que se
fizesse um papel mais divertido, ao invés de ter diagramas chatos, tem um sapinho, né? E é uma história originalmente que eu descobri bem depois de Swami Vivekananda, que quando ele foi para a conferência do Mundial das Religiões, foi em 1893, foi o primeiro yogi da Índia a ter contato com o Ocidente, e foi a estrela da conferência praticamente. Conta-se que mesmo ele levantar aquela simplicidade, aquela pureza, ele só falou, meus irmãos e irmãs da América, e recebeu foi ovacionado a pé durante 5 minutos, só porque ele falou, meus irmãos e irmãs da América. Mas ele estava dizendo, olha, eu sou um sapinho mesmo. Uma das palestras. E contou a história de um sapo que estava preso no seu poço. E um sapo que o visitou, estava visitando, o levou para o mar. E quando chegaram na frente do mar, o sapo do mar diz, olha essa água aqui. E o sapo do poço diz, não, isso não é água, água é preta, não tem movimento, é parada. A referência de água dele era água estancada, não é? E ele disse, olha, todos nós aqui nessa conferência de religiões estamos presos nos nossos poços diversos. Nós achamos que nosso poço é toda a realidade que existe. Eu estou no meu poço de hinduísmo, os cristãos estão no seu poço de cristianismo, os muçulmanos estão no seu poço de islamismo, etc. E ninguém vê a água como é. E essa é a nossa busca. Então ele contou essa história, eu lembrei dessa história, eu também me senti, na época, quando eu comecei a trilhar essa vida espiritual, eu tinha pouco, sei lá, 16 anos, acho. Comecei a investigar essas coisas. E quando eu consegui juntar um pouquinho de dinheiro, eu viajei. Fiz uma viagem de Austrália para a Europa por terra, grande parte, né? Assim, nessa viagem eu tive contato com todas as tradições, né? Fui Indonésia, que é muçulmano, Bali, que é uma ilha hindu, no meio de um país muçulmano, depois Malásia, que é muçulmano, Tailândia, budista, Índia, uma mistura de tudo. Depois Paquistão, Afeganistão, Irã. Isso foi antes dessas guerras e confusões. E finalmente cheguei na Turquia, Bulgária, e aí aos poucos levei 6 meses para chegar a Londres. E aí foi realmente que abriu os olhos. Então eu começo a história, na verdade eu agreguei essa história muitas coisas autobiográficas, né? Para ilustrar a minha busca, eu diria, até onde eu cheguei, que eu estava muito assim privilegiado, porque eu tive essa facilidade, sei lá. E muito assim confiante que nada ia me acontecer. Eu viajei quase sem dinheiro e cheguei em Londres 6 meses depois, também sem dinheiro. Comecei, né, nessa época eu trabalhava mais como músico, que era mais bico, né? E desencantado com Londres, especialmente os invernos londrinos,
Aí eu resolvi, não, eu quero fazer uma experiência. E decidi, com muita irresponsabilidade, eu acho, eu escrevi para os meus pais. Naquela época, era os anos 70, você nem sabe se a carta vai chegar, né? Dizendo que ia ficar fora do ar durante 6 meses, para eles não se preocuparem. Eu tinha 22 anos de idade. Que eu queria ficar em silêncio e meditando. E queria entender, né? Olha a pretensão de um jovem maluco. Eu queria entender o universo. Queria resolver os problemas. Pouca pretensão, né? Então eu reduzi todos os meus bens ao mínimo possível. Tinha uma roupa só. Tinha nada mais. Tinha alguns poucos centavos. E eu não sei, nem sabia como ia ser, porque eu ia ficar 6 meses com o quê? Só tomando ar. Mas aí eu cheguei à Espanha, atravessei para uma colônia espanhola na costa de Marrocos, chamado Ceuta, na frente de Gibraltar. E fui caminhando em direção a Tanger, que é uma cidade grande, tipo uns 50 quilômetros. Fui caminhando. E aí vi uma antiga fortaleza espanhola, abandonada, num morro, com uma vista espetacular daquele estreito de Gibraltar, que no dia de ar limpo dava para ver a Espanha do outro lado. É um lugar assim idílico, assim fantástico. Tá, e eu vou ficar aqui. Limpei um pouco. Não tinha nada, não tinha móvel, não tinha cama, não tinha nada. Isso aí tá bom. Vou nessa. E eu me lembro que o que estava comigo era o Alcorão, o Bhagavad Gita, algumas dos Upanishads, que são diálogos de mestres e discípulos, o Novo Testamento e o Dhammapada. Então, as escrituras principais mundiais, uma roupa, nada mais. E a única coisa que eu não consegui abandonar foi o violão. Mas isso, na verdade, acaba me salvando, porque o pessoal local eram músicos maravilhosos. E eu tocava para eles e eles traziam comida. Resolvido, né? Eu tocava com eles, não para eles, com eles. Tinha umas jam sessions maravilhosas, tinha umas flautistas maravilhosas. A gente passava, chegar lá nesse vilarejo, tinha que caminhar uns 5, 6 quilômetros numa trilha de burros, né? Praticamente. E chegava lá mas eu não sabia, mas esse lugar estava do lado de um túmulo de um santo muçulmano. Então eles meio me adotaram, né, que esse maluco jovem, me deram o nome Hussein, que significa príncipe Hussein. Então mas eu confesso que com essas meditações todas, silêncio, que eu não falava árabe, também não tinha companhia, e só a companhia da natureza, de Deus, né? E isso me deu um amor muito profundo pelo silêncio, né? Para a vida. Mas com essas reflexões eu ficava mais e mais confuso, né?
Porque até um certo ponto você pode ser autodidata. Depois, como foi na nossa aula matinal hoje, quando a bateria do carro não está funcionando, você tem que pegar alguém para ajudar, empurrar para pegar no tranco, né? Então eu estava meio confuso, desilusionado, que essa história de tudo era perfeito, né? Você pode ter um sonho de afastar-se da sociedade e de todos os bens materiais e de estar apenas com Deus e a natureza. Eu fiz, mas não é suficiente. Primeiramente eu comecei a me questionar: ué, eu estou sendo útil para quê aqui? Nada. Eu não estou servindo para nada aqui. E se eu morresse também não, não tinha ninguém para chorar, etc e tal. E se eu vivesse, estou fazendo o quê? Então eu, com muito pé atrás, eu voltei para Londres. E 2 semanas depois eu tomei contato com Brahma Kumaris. E aí a sensação foi... Eu sabia muito, eu estudava muito, mesmo, eu falei desde meus 16 anos. Eu sabia muito de todas as diferentes tradições. E aí nessa época também eu pude ler essas escrituras de, como se diz, de cabo a rabo, né? E eu vi as semelhanças, né? Vi que estavam todos falando sobre as mesmas coisas, muitas exortações para você ser bonzinho, você tratar outros com respeito, para você, muitas histórias, para você ser bem, você ser do bem, mas pouco detalhe sobre como fazer isso. E além disso tinha ainda o conhecimento das brigas entre as diversas tradições e a falta de aceitação de uma tradição para outra, não é? Então quando cheguei a Brahma Kumaris, eu tive a sensação de que tinha chegado ao lugar onde eu estava buscando. Eu conto isso no livro, não é? Porque eu mesmo, sei lá, com esse pouco, tinha 23 quando eu cheguei a Brahma Kumaris, né? E mesmo com essa idade eu me senti muito velho, sabe? Eu já conheci mais de 40 países, sabia de tudo, vi de tudo, de morte até o nascimento, vi, né? Vi gente sendo cremada, vi os sábios os mais assim mirabolantes que pode imaginar. Fui para uma conferência na Índia, tinha um guru ali que tinha treinado a vida toda para tocar ao meio da testa com sua língua, então tinha tinha língua bem comprida, parece lagarto. E eu, irreverente, né, como muitos jovens são. Quem lembra de sua irreverência jovem? Quem foi um pouco irreverente quando jovem, vai? Então, depois de sua demonstração, ele foi atrás do palco e acendeu um cigarro. Eu fiquei estarrecido. Como é que é? Eu perguntei para ele: senhor, se o senhor se considera Deus, né, que na Índia é comum, né? Tem uns mais Deus que outros, né? Claro que sim. Eu sou Deus, você é Deus, todos nós somos Deus. Então eu disse: então se o senhor é Deus, por que você está querendo fumar um cigarro? Deus tem o hábito de fumar cigarro? Ele ficou bravo, né? Eu falei: peraí, o senhor não é Deus, porque Deus não fica bravo? Aí ficou mais bravo ainda.
Eu saí correndo, né? Ele ia atrás de mim. Mas só eu falei que eu me senti muito velho. E a busca para mim foi justamente para o que está no título do livro, de autoempoderamento, porque eu percebi que, embora outras pessoas pudessem me ajudar, me auxiliar, eles poderiam fazer isso até um certo ponto. Porque eu entendi, né, que com a prática de meditação, especialmente de Raja Yoga, entendi a diferença entre os diferentes tipos de meditação, seus benefícios, suas limitações, né? E estava bem claro, né? E eu entendi que eu tenho uma parte dessa história que eu tenho que fazer, embora todos pudessem assim indicar, orientar, parabéns para a sua existência, etc e tal, mas tinha uma parte que só eu que podia fazer. Tem uma parte dentro de mim que só eu posso alcançar. Até terapia de regressão, e que se a alma se o estado de consciência é como um iceberg, tem uma partezinha visível e tocável e acessível com facilidade, tem uma grande parte que não é. E você pode até vasculhar, sabe, a parte mais perto da superfície do subconsciente. Então, regressão, você volta 1, 2, 3, 4, 5 vidas, mas depois, se a causa dos problemas é mais profundo que isso, você tem que ralar, né? Pode até resolver algumas coisas sintomáticas, mas não aquelas causas raiz. Isso é uma coisa você com você. Ou melhor, você com Deus. Então até alguém pode descrever a ponte, mas não pode atravessar a ponte por mim, né? Eu tenho que atravessar a ponte. E eu sabia muito bem isso, né? Então no livro eu coloco, por exemplo, uma parte sobre os diferentes tipos de meditação. Quase todas as meditações começam como uma prática tipo mindfulness, né? Você se centra, você presta atenção ao momento, ao nariz, sei lá, entrada de ar, e você se torna presente com atenção. Depois tem diferentes destinos. Mas a mente é como um campo onde acontece um jogo. E uma abordagem seria, ok, se o problema não é exatamente o campo, mas é o que está acontecendo nesse campo, é o jogo que é o problema, não assim, onde o jogo está acontecendo, né? Então muita gente culpa a sua mente, eu tenho uma mente terrível. Não, você tem um conteúdo terrível na sua mente. E você que é responsável por seu conteúdo, ninguém mais. Ninguém mais pula na sua cabeça para criar seus pensamentos. Então uma abordagem seria, ok, vamos remover, vamos diminuir essa atividade em campo, vamos retirar os jogadores e vamos ficar com a mente em branco. Então tem uma linha de meditação, vários que vão nessa linha, tipo Zen, né? E realmente tem benefício porque é que nem férias, né? Você trabalha assim 30 anos sem tirar férias e você toma umas férias, é uma beleza, não é? O problema é que quando você volta à atenção natural, normal,
depois da experiência de ter a mente em branco, aqueles jogadores estão todos refrescadinhos, né? Estão querendo entrar e não foram transformados simplesmente porque foram tirados do campo. Então tem essa linha. Tem a linha em que você substitui a atividade mental por uma imagem, por um mantra, por umas frases sagradas que tem basicamente o mesmo efeito. Você substitui o jogo por outra coisa, por algum tempo. Mas os seus jogadores normais e naturais e de costume estão lá. Quando é que esse idiota vai terminar de fazer essas coisas para que a gente possa voltar? Então tem benefício por causa do alívio. E tem até, se você simplesmente presta atenção naquilo que está acontecendo à sua volta, você coloca-se nessa atenção plena. Por exemplo, se está cheio de doenças na cabeça, você está sofrendo alguma coisa, pelo menos vai ter o efeito, você não está pensando mais naquela doença, você vai inclusive começar a sarar, né? Eles descobrem isso, né? Mas o que eu entendi é que o objetivo, e é por isso, ao invés da gente fazer o esforço para corrigir a atividade mental, não negando e não substituindo-a, mas corrigindo-a, não é para qualquer um, não é? Porque é muito complexo, né? Mas que eu entendi que com o tempo é isso que nós temos de fazer. Nós temos de, se eu quero conviver comigo e estar no meio das coisas sem estar tão afetado pelas coisas, eu precisava organizar o jogo para que naturalmente eu pudesse me ajeitar de acordo com aquilo que está acontecendo. Então, para isto, eu preciso compreender uma série de coisas básicas. Aí está tudo delineado no livro. Eu preciso entender que eu sou um ser espiritual. Isso tem implicações grandes. Eu existo antes, durante e depois dessa vida. Eu não sou o corpo. Eu tenho um corpo. Mais importante, talvez, ou seja, eu sou a energia consciente que dá vida dessa forma. Mas não só isso. Eu sou a energia consciente que dá vida às atividades que eu faço através dele. Então toda a realidade que se forma à minha volta, eu estou ao mesmo tempo criando e sustentando. Então onde quer que eu vá, né? Essa realidade minha me acompanha. E pode ser que seja uma prisão, ou seja, uma prisão portátil que eu carrego comigo, né, que eu estou ao mesmo tempo criando. Não é que eu crio as pessoas e as coisas, mas eu crio minha experiência assim, 100%. Onde quer que eu vá, eu posso ir longe de mim. Eu vou para Nova York porque preciso descansar um pouco. Eu vou para Nova York e sou eu lá, né? Você de novo, poxa. Nós não podemos escapar de nós mesmos. Nem através de viagens, nem através de relacionamentos, nem através de abuso químico, nem através de, sei lá, música, etc. e tal. Os sentidos são limitados e limitantes. E aí são temporários, né? Lasanha tem sabor enquanto está na língua. Depois pode até fazer um barulhinho no estômago, né? Se comeu demais.
Então, as sensações físicas são limitadas. Parabéns para elas, mas eu sou, assim, preso pelos sentidos e os seus objetos e os desejos, assim, intermináveis que nascem pelos sentidos, ou eu que sou o rei? Raja Yoga me diz que não, eu que tenho que ser o rei. Eu que tenho que mandar na minha vida. Agora, você conhece alguém que está fazendo esforço para superar a influência dos seus sentidos físicos? A maioria se entrega, não é? A vida é essa, meu querido, vai! E aí nascem os vícios, por exemplo, gula. Eu vou manter seu estômago cheio, seus bolsos cheios. Vai comigo. E vem o ego. Eu vou tornar você importante. Você vai ver. E os apegos. Eu vou dar segurança para você. Vai comigo, não é? Então a gente cria um mundo de conexões em que somos reféns da realidade que aparece à nossa volta, né? E de forma equivocada nós apostamos fichas em outros seres humanos, quando esses outros seres humanos estão tentando apostar as suas fichas em mim. Quem vai ganhar se de todos lados está todo mundo apostando em todo mundo, ninguém ganha, não é? Então, como é que eu devo me relacionar com outros? Qual a forma mais amorosa, digna, livre de me relacionar com os outros? É uma coisa que você quer saber? Você quer saber fazer isso? Hein? Viver bem com os outros sem peso? Quem quer isso? Sem preocupações, sem medo. Então você tem que entender uma porção de coisas. Mas entendimento não é suficiente. Por exemplo, temos de entender basicamente 3 coisas. Que está no livro. Que eu não sou o corpo. Tenho um corpo. A morte é quando eu deixo meu corpo. Por alguma razão o corpo se torna não tem como continuar, ou bateu de frente com algum caminhão, aí, pescoço quebrado, a alma não fica, né? Então nós temos que entender isso. Temos de entender também que nós não somos os nossos papéis. Eu tenho que aprender além dos papéis. Eu tenho papel, igual que eu tenho corpo, eu tenho atividades através dele. Mas eu não sou nenhum dos meus papéis. Eu sou ator. Eu sou ator. E os papéis mudam ao longo da vida, não é? Você vê isso especialmente. Hoje eu estava conversando com alguém que estava meio, o que eu faço com a vida, porque perdeu o emprego e se divorciou mais ou menos na mesma época ali, e o que eu faço? Você pode ser um ex-engenheiro, mas você não vai nunca ser um ex-ser humano, né? Você pode estar casado, não casado, descasado, sei lá. Mas você é você. Com ou sem, você é você, né? Você não muda porque tem outros ou não tem outros, você é o mesmo. Então, criar uma ideia que sobrevive qualquer tipo de calamidade imaginável. Porque mesmo se você perdesse tudo,
perdesse sua família, perdesse sua casa, perdesse seu emprego, perdesse toda a sua conta bancária, até perder seu corpo, você continua existindo. E como é você sem nada? Se você é algo sem nada, você é algo muito mais com algo, né? Mas se você não é nada sem nada, você nunca vai ser algo com algo. Eu não sei se me explico. Entende? Não sei se eu posso repetir aquilo, não? Tá gravando, não tá? Depois eu vou consultar. Mas isso é importante. Eu tenho papéis, portanto eu posso fazer o melhor com eles. Posso ser o melhor aquilo. Porque eu que estou administrando. Posso ser o melhor pai, melhor mãe, melhor chefe, sei lá, melhor cidadão. Mas eu não sou aquilo. Não me define. E relacionado a isso, passado é passado, né? Onde que tudo que aconteceu no passado, até esse instante, fantástico, maravilhoso, mas o futuro é mais relevante. Passado já foi. E a terceira coisa que eu preciso aprender além e ter uma noção de quem eu realmente sou, que isso que é a base do a primeira parte, né, metade do autoempoderamento é a compreensão de certas coisas. Assim como eu não sou meu papel, ninguém é também. Portanto, ninguém é o que faz. Eu não tenho que confundir o pecado com o pecador. A pessoa não é definida por alguma ação que faz. Também tem um âmago puro igual eu. E eu tenho que me treinar para ver isso no outro. Ver as virtudes. Ver o desespero em vez da raiva de alguém. Que é uma pessoa raivosa é um grito de desespero, não é? E finalmente não sou minha história. Eu nasci, foi assim, foi assado, os pais, blá blá blá, infância, adolescência, amigos, relacionamentos, blá blá blá, trabalho, estudo, nini. Agora estou aqui, montei um CV, mas eu não sou um CV ambulante, um CV com pernas e boca. Eu sou uma alma. Eu tenho qualificações maiores que algum estudo mundano, né? Alguma experiência mundana. E daí se eu fui alguma coisa 20 anos atrás? Eu não posso descansar nos louros, né? O que é relevante como sou agora, como estou agora, né? O que é relevante como eu me relaciono agora com as coisas e pessoas à minha volta. Isso que é relevante. O presente que cria o futuro. Não há expectativa num passado que até agora não resultou e ainda vou insistindo. Não vale. Tentei, não deu certo. Por que insistir então? E aí outra metade dessa equação, uma parte é compreender essas coisas, né? As limitações, e aí investir naquilo que é perene e aquilo que é verdadeiro em mim e nos outros e nas coisas,
a verdade sempre vai ficar de pé. Tudo que é falso está condenado ao longo do tempo. Relacionamentos falsos, ideias falsas, atitudes falsas, podem até ter temporariamente uma ilusão de sucesso, mas não prosperam ao longo do tempo e passando desse nascimento, não passam. Então, a compreensão me ajuda, mas mais que me ajuda é a força espiritual para ficar de pé. Não importa o que acontece, né? Porque não é a compreensão que me ajuda quando, sei lá, alguma pessoa ficou atropelada na minha frente. Eu compreendo. Almas são almas, deixam corpos, às vezes de forma repentina. Maravilhoso, né? Eu posso usar a compreensão, mas na hora H é a força espiritual que me deixa de pé, não a compreensão, né? Eu já tive várias experiências assim na minha vida que se eu não tivesse força já estava derrotado, já era, né? Mas a força espiritual vem de onde? Do meu relacionamento com Deus. Não há outra coisa. Eu posso me relacionar com amigos e parentes e, sei lá, livros e bibliotecas. Mas nada daquilo substitui a conexão direta com a fonte, né? E todos nós temos o direito de ter essa conexão, né? Temos o direito. Nós podemos ver as diferentes tradições também de uma forma objetiva. Deus não é a favor de nenhuma tradição contra as outras, né? Pode ser, não seria Deus. Então ele não é o pai dos cristãos apenas, ou o pai dos budistas que nem acreditam nele, né? Na verdade o Buda foi honesto, eu não sei, mas eu sei que o problema humano é esse. Então vamos lá, vamos melhorar a condição humana. Eu poderia dizer que ele não é ateu, ele é não teísta, Buda. Não entra. Mas Maomé sim, e Abraão sim, Cristo sim. Então, Deus é o Pai de todos. E a fonte para todos. E o sentido, inclusive, de religião é religar com Ele, não é? Esse que é a religião primordial, é religar alma com Deus. Então, outras coisas foram montadas em cima disso, né? Todo tipo de ritual e prática, mas na base é a conexão amorosa entre alma e Deus. Isso que temos de dar esse passo, né? Que esse eu falei que tem até certo ponto podemos fazer as coisas com outros, mas meu relacionamento com Deus é meu. Eu não posso fazer isso por proxy, sabe? Através de alguém. É meu. E o que eu tentasse fazer através de alguém, aquele alguém que vai ganhar comissão e não eu, né? Então, com muito amor,
É só colocar-se na frente daquele que é a fonte maravilhosa dessa luz divina. Abrir a mente como uma flor, né? Diante do sol. E absorver essa luz. E aí recarregar a bateria mesmo, né? Porque aquela história do pegar no tranco, num momento você vai cansar de pegar no tranco. Você tem que carregar a bateria, não é? Para você andar sozinho. E aí abrir-se para ganhar essa força ultrapassa inclusive palavras, né? Você cria essa experiência na meditação usando pensamentos como uma escada, mas depois você deixa a escada, você não precisa pensar mais. Pensar paz, 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 paz. Não, você é paz. Não tem que pensar paz. Não tem que ficar descrevendo Deus para você sem parar. Você está lá, pronto, né? Imagine se você fizesse isso com um ser humano. Você está na frente do ser humano e diz: você é maravilhoso, você é incrível, você não sei o que, você é o todo-poderoso, você... não, você é luz, você... Não, você simplesmente aprecia a companhia, não é? Tem que falar muita coisa. Portanto, não tem que pensar, tem que sentir. E meditar tem muito mais a ver com sentir do que pensar. Pensar só no começo. Depois é sentir mesmo. Difícil é intelectualizar sobre amor, né? É a mesma coisa que dar uma palestra sobre silêncio, né? Vou falar 2 horas sobre silêncio. Que amor é assim, que amor é assado, que amor é... Não. Ame, pronto. Parece simples, mas para chegar lá tem que descomplicar um pouco as nossas cabeças. Tem muita concorrência lá dentro entre essa tentativa da alma chegar e fazer essa conexão com Deus, com amor, e aí ficar lá assim preenchendo-se. E aí tem muita concorrência ao lado, né? Pense sobre isso, pense sobre aquilo, pense sobre não sei o que, e aquele negócio que você está pensando fazer essa semana, e o filho, o neto, e bababá, blá blá blá. Mas temos que ser persistentes, não é? Então uma parte é compreender, outra parte é ter força. Com essas duas coisas, você resolve sua participação neste universo. Tudo bom? Então, os que nem um sapinho aqui, o sapo que não quer lavar o pé. Que chuva é? Esse o Vivekananda não conhece. Esse que não, nem eu. Primeira vez. Mas enfim, eu prefiro ser que nem esse aqui. Balançando a cabeça, ó. Ele funciona com o som. O rezinho. Tá bom, vamos fazer uma meditação para terminar.
Eu não falei, mas como tocou uma meditação que tá do livro, que é do livro, eu gravei com um amigo na Austrália, que a gente foi muito especial, porque ele é músico jazzista, não é? E aí conseguimos um piano grande e um estúdio em Melbourne. Aí ficamos lá e gravamos todas as meditações assim numa manhã. Ele tocando assim, improvisando, e tem uma ideia mais ou menos, nós conversamos 5 minutos. Ele mostrou partituras, né? Mais ou menos, esse aqui, tá bom, vamos lá. E gravamos, improvisando. E aí o cara do estúdio não acreditava. Como você pode fazer isso? Chama-se concentração. Concentração. Então vamos lá. Vamos concentrar. Então vamos ver esse entorno nosso. Aqui o entorno mais físico aqui desse espaço, mas também o entorno da nossa vida nesse momento. As situações e circunstâncias estão. Eu posso tirar uma licencinha delas por alguns instantes. E me coloco como esse ser de luz, não apenas dando vida ao corpo, mas centrado, sentadinho no meu assento sutil atrás dos olhos, no meio da testa. Me sinto estável, um ser de luz, um ser de paz. E nessa consciência, com muita facilidade, eu posso explorar dimensões além daqui. Estou na consciência certa para fazer isso. Eu sou a alma, um ser de luz, um ser de paz. E há uma dimensão de luz além daqui que todas as tradições se lembram como o nirvana, como o céu, como um lugar de paz, o lar. E me lembro, porque aquela experiência original está gravada em mim. Me lembro. E me lembro da conexão com a luz divina, luz maior. Aquele que é o pai ou a mãe também de todos. A fonte de força. E visualizo esse sol sutil, espiritual,
E ao me lembrar, já estou na frente, mentalmente. E minha mente é como uma flor que se abre para captar esses raios. Com muita humildade e amor mesmo, estou de volta. Aquele lugar mais confortável no universo, na companhia de Deus. Lembrado e reverenciado por todos, mas Ele é meu querido Pai, meu guia, meu amigo. Não tem que ter medo, vergonha. É meu Pai. Não sou um mendigo pedindo coisas. Eu estou reivindicando meu direito. Que eu esqueci. Com esse prazer de saber da possibilidade de retomar esse contato quando eu quiser, onde quer que eu esteja. Conexão fundacional, alma e Deus, para carregar a bateria. Vamos abrindo os olhos. Vamos voltando.